Palavra de Deus para o teu coração, agora, Romanos capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso: a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 17, Paulo falando para os judeus que estavam em Roma. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia! Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia, glória a Deus, caminhando de fé em fé. O apóstolo Paulo declara que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. E repete uma frase imortal do profeta Abacuque: o justo viverá da fé. A fé é um dos tesouros mais valiosos que o homem possui. A fé é a convicção que leva o homem a acreditar nos seus ideais e na realização dos seus sonhos. É esse viver pela fé que faz o crente progredir de fé em fé. Não dependemos apenas do nosso esforço para vencermos. Precisamos ter fé em Deus para conquistarmos o impossível. No grego, a palavra fé é pitis e se define por acreditar com certeza e convicção, mesmo naquilo que os olhos naturais ainda não veem. E no hebraico é emuná, que se define pela confiança plena e inabalável em Deus e crença na veracidade e infalibilidade da sua santa palavra. É a palavra de Deus, querido, que nos move, que nos levanta e nos coloca de pé diante daquele que pode todas as coisas, o Deus Santo, o Deus Poderoso, que nos coloca diante dele para desfrutarmos, através da fé, a vitória, o milagre, o impossível na minha vida e na sua vida. Andamos por fé e não por vista. A palavra de Deus afirma que andamos por fé e não pelo que vemos. Não devemos ser guiados pelas circunstâncias momentâneas, mas sim por aquilo que acreditamos. A fé nos faz enxergar o invisível e acreditar no impossível. Tudo isso nós podemos viver através da fé, crendo naquilo que nós não estamos vendo, mas crendo na palavra de Deus. O escritor da carta aos Hebreus cita a história de um homem que caminhava literalmente pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Andar por fé é se jogar nas mãos de Deus, é deixar Ele conduzir a nossa vida. Abraão, além de ser o próprio emblema da fé, caminhava de fé em fé na total dependência divina. Eu e você precisamos estarmos totalmente dependentes do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo ficou impressionado com a fé de um homem que não era israelita e se expressou dizendo: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A coisa que mais chamava a atenção de Jesus Cristo era a fé de algumas pessoas, ao passo que a falta de fé de alguns dos seus próprios seguidores o deixava indignado. A fé em Jesus Cristo move montanhas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos ter fé em Deus.
O Senhor Jesus Cristo chegou a exortar os seus discípulos a terem fé no Deus eterno, dizendo: tende fé em Deus. O apóstolo Paulo acreditava que havia uma medida de fé repartida por Deus a cada um. O apóstolo Paulo ainda falou da proporcionalidade da fé que Deus repartiu a cada um. E também reconheceu que a fé não é de todos, portanto é preciso caminharmos de fé em fé. Não é qualquer um, irmão, que tenha fé, porque a fé vem do obedecer, do ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Judas nos exortou a batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos, e chegou a chamar a nossa fé de fé santíssima, porque ela vem do santo, do poderoso, do eterno Deus. A fé é uma âncora que permanece ao lado da esperança e do amor como as três maiores virtudes do cristianismo. Prosseguiremos, pois na caminhada da fé, rompendo barreiras e transportando montes, a cada dia e a cada passo que eu e você nós dermos, se for dado pela fé, nós vamos alcançar o invisível, nós vamos alcançar o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre você de todo mal e te dê a vitória nesse dia de hoje e caminhe com fé, acreditando no Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus.